Preocupação aqui também, apesar de nós não termos nenhum caso. Então vamos a São Paulo, onde o repórter Rui Gonçalves está com o infectologista e secretário estadual de saúde, Davi Wipp. Vamos falar direto com o Rui. Rui, boa noite para você. O aumento de casos do vírus está deixando o mundo inteiro em alerta. E é claro que aqui no Brasil esse é um tema de discussão também, apesar da gente, felizmente, não ter nenhum caso, nenhuma suspeita, nada ainda, né? É isso mesmo, Leilani. Boa noite. Bom, mas o risco em relação a esse vírus é bastante grande porque ele é muito letal. Dependendo da variação do vírus Ebola, a letalidade pode ir de 70% a 90%, então há necessidade da adoção de protocolos para evitar a entrada de pessoas, a saída, no caso do continente africano, de pessoas com a doença e na chegada num outro país, a identificação rápida dessas pessoas. Mesmo com toda a rigidez e seguindo os protocolos à risca, isso não garante 100% de proteção, nem para as pessoas que estão recebendo, nem mesmo para aquele que está portando a doença. E eu vou conversar agora com o Dr. Davi Wipp, que vai explicar um pouquinho para a gente. Doutor, há uma grande preocupação, sim, em relação a essa doença. O vírus é letal. Qual é a preocupação que as pessoas têm que ter em relação a essa doença? Primeiro, do ponto de vista de instituições e entidades públicas, fazer os protocolos acontecerem da melhor forma possível. O Estado de São Paulo se preparou para isto, está preparado há muito tempo. Então, nós temos possibilidade de diagnósticos imediatos, remoção e hospitais de retaguarda para darem suporte à vida desses pacientes. O grande problema é que você não tem um medicamento específico para tratar o paciente com o vírus Ebola. Você sustenta a vida em ambientes adequados, como de terapia intensiva. A despeito disso, aqueles acometidos, como você só suporta a vida, você tem um índice de mortalidade que beira aos 90%. Então, as precauções estão tomadas, os protocolos muito bem alavancados, o que infelizmente não dá garantias absolutas que nós não teremos casos no país. Eu entendo que o risco maior é por conta dos repatriados, brasileiros que trabalham nesses 4 países, que eventualmente voltarão ao Brasil, e nós teremos que ter cuidados adicionais com essa população. Doutor, como é que age esse vírus no organismo? Quais são os sintomas que ele apresenta? Esse vírus é muito conhecido, aliás, ele é conhecido desde 1967. Faz parte de um grupo de vírus que causa uma síndrome chamada síndrome febril hemorrágica. Então, esses pacientes, a despeito do tipo de vírus, apresentam sintomas exuberantes, febre alta, dor no corpo muito importante, principalmente articulação, e tem um envolvimento inflamatório em diversos órgãos, principalmente na cadeia hemorrágica, a cascata hemorrágica, nos órgãos vitais como fígado e rins, provocando um processo inflamatório muito exuberante.